Você está exausta, você acorda cedo, cuida dos filhos, vai trabalhar, resolve 1000 problemas, volta para casa, faz jantar, dá banho nas crianças, coloca para dormir, olha o celular e ainda tem 27 mensagens do trabalho. Você deita na cama e pensa, eu não estou dando conta. E sabe o que eu descobri assistindo esse podcast? Você está certa, você realmente não está dando conta. E não é para dar conta mesmo. Lala Cieslak é mãe de 3 filhos, CEO de 6 empresas, ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, engenheira. E ela confessou ao vivo, eu não dou conta de tudo, mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Não dar conta de tudo não significa que você está falhando. Significa que você está vivendo. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 12 lições mais brutalmente honestas sobre como conciliar família, carreira e sanidade mental. E eu te aviso, algumas dessas lições vão doer, outras vão te libertar, mas todas vão mudar a forma como você olha para a sua vida. Então respira fundo, porque a primeira lição já vai acabar com aquela mentira que você vem perseguindo há anos. Lição número 1. Não existe equilíbrio, existe equalização. Você já ouviu falar em equilíbrio, certo? Trabalhe 8 horas, seja mãe 8 horas, durma 8 horas, 50% família, 50% carreira. Tudo balanceado, tudo perfeito, tudo sob controle. Mentira. Tudo mentira. Lalas trouxe uma imagem que mudou tudo para mim. Ela falou, pensa numa mesa de som. Sabe aquelas mesas que o DJ usa com várias alavancas? Algumas estão lá em cima, outras lá embaixo. E é assim que a vida funciona. Tem dia que a régua de mãe está lá em cima. Filho doente, a régua de mãe sobe, a régua do trabalho desce. Tem dia que é o contrário. Reunião decisiva, projeto gigante, a régua do trabalho sobe, você pede ajuda em casa, a régua de mãe desce um pouco. E sabe o que é mais libertador nisso? Aceitar que não dá para ter tudo no topo ao mesmo tempo. Não existe aquele momento Instagram onde você está impecável no trabalho, impecável em casa, impecável no corpo, impecável no casamento. Tudo ao mesmo tempo. Isso não é vida real. Isso é ilusão. A vida real é você equalizar. Ter paz que hoje você não vai responder aquele e-mail na velocidade que você gostaria, porque você precisa estar com o seu filho. Ou ter paz que hoje você não vai estar presente no jantar, porque tem uma entrega que não pode esperar. O problema não é a falta de equilíbrio. O problema é você se cobrar por uma coisa que nunca existiu. Quando Lalás falou isso, ela estava se arrumando às 6:30 da manhã para ir trabalhar. Mas ela parou, pensou e foi correr 30 minutos. Ela subiu a régua do autocuidado e desceu a régua da ansiedade. Equalizar não é desistir, é escolher. E escolher com consciência é poder. Então para de perseguir equilíbrio. Começa a praticar equalização. Lição número 2. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Quantas vezes você já disse sim para algo que você não queria fazer? Quantas vezes você aceitou um compromisso, um favor, um projeto e ficou ali pensando, por que eu falei que sim? Lala citou um livro que mudou a vida dela. Chama Essencialismo. E tem uma frase nesse livro que é uma porrada na cara. Se não for um sim, óbvio é um não óbvio. Deixa eu traduzir isso para você. Alguém te convida para alguma coisa. Você para e pensa, será? Será que eu vou? Será que eu aceito? Pronto, já era. É não. Porque quando é um sim de verdade, você não fica em dúvida. Quando é um sim óbvio, você sente no corpo. Você fala, com certeza eu vou, eu quero, eu aceito. Não tem hesitação. A gente foi ensinada a não decepcionar. A gente foi ensinada que dizer não é grosseria, é egoísmo, é falta de empatia. Então a gente diz
sim. Diz sim para a reunião que não agrega. Diz sim para o evento que não quer ir. E aí você olha para o seu dia e não tem tempo para nada, porque você encheu a agenda de sims que eram nãos. Lalaz falou uma coisa que me impactou muito. Ela disse: eu tenho que dar sim para mim o tempo inteiro. E o não para o outro, eu não tenho que me preocupar com o não que eu dou para o outro. Isso não é egoísmo. Lição número 3. Você precisa aprender a ser empresária, não apenas empreender. Aqui vai uma verdade que ninguém fala. Abrir uma empresa é fácil, ser empresária é que é difícil. Lalas contou que em 2018 ela e o marido decidiram abrir um próprio negócio. E ela teve que aprender do zero. Ela era engenheira. Ela sabia calcular, projetar, resolver problemas técnicos. Mas ela não sabia emitir nota fiscal. Ela não sabia a diferença entre tomador e prestador. Ela não sabia como funcionava imposto, contrato, questão jurídica. E ela falou uma frase que resume tudo. O Brasil não tem esse desenvolvimento. A escola não ensina, a família não ensina. Então a gente empreende no escuro. A maioria das pessoas acha que empreender é ter uma ideia legal e colocar no Instagram. Mas empreender de verdade é aprender a gerir um negócio. E gestão de negócio tem camadas. Primeira camada, a parte técnica. Jurídico, contábil, financeiro. Você precisa saber, no mínimo, o que perguntar. Porque até para contratar um contador, você precisa saber o que ele faz. Senão você assina papel sem entender e depois se lasca. Quando você é funcionária, alguém te passa a meta. Você só cumpre. Então, se você está começando, ou se você já tem negócio, mas sente que está patinando, para e se pergunta: eu sei mesmo o que eu estou fazendo? Eu sei ler um balanço? Eu sei liderar uma equipe? Eu sei criar estratégia? Porque vontade todo mundo tem, mas competência se constrói. E tem uma coisa que Lalas deixou claro: você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa saber o que precisa ser feito. Senão você fica refém de todo mundo. Empreender é ato de coragem, mas ser empresária é ato de inteligência. Lição número 4. Gestão de pessoas é o maior desafio e o mais importante. Sabe o que derruba mais empresa? Não é falta de dinheiro, não é falta de cliente, é gente. Lalaz foi categórica quando perguntaram qual foi o aprendizado mais difícil dos 3 que ela citou: jurídico, financeiro, gestão de pessoas. Ela não hesitou. Gestão de pessoas. E ela explicou por quê. Ela falou: as pessoas são seres únicos. E alinhar 2 seres únicos é o mais desafiador. Pensa comigo. Você tem uma visão. Você sabe onde quer chegar.
mas a pessoa do outro lado tem outra visão, tem outra expectativa, tem outro ritmo, tem outro valor. E vocês dois precisam caminhar juntos. Como você faz isso? Lalas trouxe uma palavra que é a chave de tudo: expectativa. O maior problema na gestão de pessoas é a expectativa desalinhada. Você acha que a pessoa entendeu, a pessoa acha que você entendeu, mas ninguém entendeu nada. E aí começa a frustração. Você cobra algo que a pessoa não sabia que era para fazer. A pessoa entrega algo que você não pediu. E os dois ficam exaustos. E tem outro ponto que ela levantou. Às vezes você vê um potencial na pessoa que a pessoa não vê em si mesma. E aí você frustra porque você esperava mais. Mas espera aí. Quem disse que ela queria mais? Quem disse que o mais que você vê é o mais que ela quer? Então, gestão de pessoas passa por 3 pilares. Primeiro pilar: conversa franca. Não aquela conversa educada de reunião onde todo mundo sorri e concorda. Conversa franca mesmo. Feedback direto. Olho no olho. Sem rodeio. Porque o que não se fala, acumula. E o que acumula, explode. Segundo pilar: alinhamento constante. Não adianta alinhar uma vez e achar que está resolvido. Gente muda. Empresa muda. Mercado muda. Então você precisa realinhar sempre. O que importava mês passado pode não importar mais, e tá tudo bem. Só não dá para fingir que nada mudou. Terceiro pilar: entender até onde a pessoa quer ir. Porque tem gente que quer crescer, liderar, assumir desafio gigante. E tem gente que quer fazer bem feito o que já faz e ter paz. E nenhuma das duas está errada. Errado é você empurrar todo mundo para o mesmo lugar. Lalas fechou com uma frase que eu anotei: a conversa resolve muitas coisas, mas a gente deixa para depois, e esse depois vira um problema que não se resolve mais. Então, se você lidera gente, seja na empresa, seja em casa, seja em projeto, faz uma coisa: conversa. Conversa de verdade. Alinha expectativa. E faz isso sempre, porque o maior ativo de qualquer negócio não é dinheiro. É gente que sabe para onde está indo e quer ir junto. Lição número 5. Tornar-se indivisível do seu negócio. É inevitável. Você lembra da última vez que você tirou férias de verdade? Não aquelas férias onde você fica olhando o celular a cada 5 minutos. Não aquelas férias onde você responde e-mail da praia. Férias de verdade, desconectada, sem pensar em trabalho. Não lembra, né? Lalas contou uma coisa que me fez entender tudo. Ela falou: quando eu trabalhava de carteira assinada, quando eu tirava férias, a empresa cortava meu acesso ao sistema. Eu não tinha como trabalhar. Era obrigatório descansar. Hoje não existe isso. Hoje o acesso está sempre ali, o celular está sempre ligado, a cabeça está sempre conectada. E sabe por quê? Porque o negócio não é o negócio. O negócio é a sua vida. E ela usou uma palavra que resume tudo: indivisível. Quando você empreende, você se torna indivisível do que você faz. Não dá mais para separar. Você está no final de semana, mas está pensando na estratégia da segunda-feira. Você está jantando, mas está resolvendo um problema na cabeça. Você está deitada, mas está criando uma solução. E aqui vem o ponto que muita gente não entende. Isso não é ruim. Isso não é workaholic. Isso não é falta de limite. Isso é paixão. Isso é propósito. Isso é quando o trabalho deixa de ser trabalho e vira missão. Lalas foi cirúrgica. Eu respiro no que eu faço. E ela explicou: quando você é empregada, por mais dedicada que você seja, você consegue desligar. Tem um limite. Tem um papel. Você cumpre e acabou. Mas quando é seu, quando você construiu, quando você acredita, quando tem gente que depende de você, não tem como desligar. E não é que você não queira, é que você não consegue, porque você ama. E ela trouxe um exemplo perfeito. Férias. Ela falou que hoje, quando ela está de férias, ela descansa sim. Ela está com os filhos, está tranquila, está bem. Mas se precisa dar uma olhada em algo, ela olha. E está tudo bem. Porque ela não sente aquilo como invasão. Ela sente como parte da vida dela. Agora, atenção. Isso não significa que você não precisa de descanso. Você precisa. Seu corpo precisa. Sua mente precisa. Mas o descanso de quem empreende é diferente do descanso de quem é funcionário. É um descanso consciente.
não um descanso obrigatório. Porque quando você é indivisível do seu negócio, você não trabalha porque é obrigada. Você trabalha porque é quem você é. E sabe o que é libertador nisso? Parar de se cobrar por não conseguir separar. Parar de se sentir culpada por pensar em trabalho no final de semana. Parar de achar que você está errada por amar o que você faz. Lalas fechou assim. Foi o que você falou. É o nosso negócio. É a nossa vida. É o que a gente acredita. É o que a gente ama fazer. E tem muita gente ao redor que depende disso. Então, se você é empreendedora e se cobra por não desligar, para! Você não está doente, você está apaixonada. E isso é raro, isso é poderoso, isso é seu diferencial. Lição número 6. Quanto mais problemas você resolve, melhores problemas aparecem. Aqui vai uma verdade que vai mudar a forma como você olha para a sua vida. Problema não acaba, problema evolui. Você acha que quando você resolver aquele problema gigante que está te tirando o sono, a vida vai ficar fácil. Você acha que quando você fechar aquele contrato, contratar aquela pessoa, organizar aquela área, finalmente você vai ter paz. Mentira. Lalas trouxe uma perspectiva que é genial. Ela falou: quanto mais problemas eu resolvo, mais eu estou me profissionalizando em resolver melhores problemas. Deixa eu explicar isso de um jeito que vai fazer sentido. Quando você começa, você tem problemas de iniciante, como emitir nota fiscal, como fazer contrato, como contratar a primeira pessoa. Problemas básicos. E você resolve. Você estuda, você pergunta, você erra, você acerta, você resolve. Aí você olha e fala: pronto, resolvi. Agora sim vai ficar mais fácil. Só que não, porque agora aparecem problemas de nível 2. Gestão de equipe, estratégia de crescimento, conflito de sócios, crise de caixa. Problemas maiores, problemas mais complexos. E você olha e pensa: mas eu acabei de resolver tudo. Por que apareceu mais? Porque você evoluiu. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou. Você tem mais competência, você tem mais repertório, você tem mais capacidade. Então a vida te dá problemas do seu tamanho. E aqui está o segredo que Lalas ensinou. Se você enxergar problema como evolução, você não quebra, você cresce. Ela falou assim: se eu consigo enxergar a vida desse jeito, de que quanto mais problemas eu resolvo, problemas mais difíceis vão começar a aparecer para mim, eu levo numa boa. Leva numa boa. Essa é a chave. Não é ignorar. Não é fingir que não existe. É entender que faz parte. É entender que isso significa que você está crescendo. E ela foi além. Ela falou: você resolve um problema, você já é melhor do que você era antes de resolver esse problema. É lógico que vai aparecer problemas mais difíceis. Pensa comigo. Se você fica resolvendo os mesmos problemas sempre, você não cresce. Você fica estagnada. Você fica na zona de conforto. E você pode fazer duas coisas: reclamar. Ai, mais problema. De novo. Por que comigo? Ou aceitar. Beleza. Esse aqui eu não sei agora, mas eu vou estudar. Eu vou resolver. E na próxima vez eu vou ser competente nisso. E aí você vai somando. Vai somando qualidades. Vai somando competências. Vai somando repertório. E quanto mais você resolve, mais preparada você fica para resolver o próximo. É tipo jogo. Você não começa lutando com o chefão. Você começa no nível 1. Mata os monstrinhos pequenos. Ganha experiência. Sobe de nível. Aí vem monstros maiores. Você resolve. Sobe de nível de novo. Até que um dia você está pronta para o chefão. Então para de reclamar de problema. Comece a ver problema como promoção. Porque se apareceu um problema maior, é porque você já está maior. Lição número 7. Não é natural se colocar em primeiro lugar sendo mãe. Essa aqui dói. Essa aqui é real. Essa aqui toda mãe que está me ouvindo vai sentir no peito.
Lalas foi brutalmente honesta. Ela falou: não é natural nos colocarmos primeiro. Não é óbvio, não é simples. E ela explicou o porquê de um jeito que é cientificamente comprovado. Quando você tem um filho, você carrega células do DNA dele dentro de você para sempre. Para sempre. Então você literalmente sente o que ele sente. Você sabe quando ele não está bem. Você sente a dor dele. Você sente o medo dele. Isso não é frescura. Isso é biologia. Então, quando esse filho nasce, o seu cérebro automaticamente vai para um lugar. Eu preciso cuidar disso daqui. E todos os momentos, em todas as situações, são eles primeiro. Eles estão comendo, eles estão bem, eles fizeram tarefa, eles tomaram banho, eles dormiram bem. E você? Você comeu? Você dormou? Você está bem? Lalás contou uma cena que resume tudo. Ela falou: quantas vezes eu não como, Joel, porque eu estou dando comida para eles. E aí depois eu subo, coloco eles para dormir, vou trocar de roupa e falo: nossa, mas eu nem comi hoje. Porque é assim, você fica ali beliscando as coisas deles, pegando uma coisinha aqui, outra ali e esquece de você. Esquece de sentar, esquece de fazer um prato para você, esquece de se alimentar de verdade. E não é só comida, é tudo. É treino que você não faz porque tem que levar eles no esporte. É médico que você não vai porque tem que levar eles no pediatra. É roupa que você não compra porque eles precisaram de sapato novo. É sono que você não dorme porque eles acordaram de madrugada. E aí você ouve. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa se cuidar para poder cuidar deles. E você sabe disso. Racionalmente você sabe. Mas fazer é outra história. Lalas foi clara. Não é natural. A vida real é diferente da vida teórica. E ela contou o que aconteceu no dia da gravação do podcast. Era 6:30 da manhã. Ela ia se trocar para ir trabalhar. Ia pular o treino. Antecipar coisas porque ia gravar o podcast. A cabeça dela já estava no trabalho. A caixinha de trabalho já estava aberta. Aí o marido perguntou: por que você não vai treinar? E ela parou. Parou e pensou. E foi. Foi correr 30 minutos. E ela mesma admitiu: eu me atrasei. Não era para ter me atrasado, mas eu sei que aquilo ali foi muito melhor. Porque ela fez o movimento consciente de se colocar em primeiro lugar. Não foi automático. Foi consciente. Foi uma decisão. Foi um esforço. E aqui está a verdade que ninguém fala. Você vai ter que se esforçar. Vai ter que lutar contra o seu próprio instinto. Vai ter que travar uma batalha interna todo dia. Porque o natural é cuidar deles. O não natural é cuidar de você. Mas você precisa. Você precisa estar inteira. Você precisa estar sã. Você precisa estar forte. Porque mãe quebrada não cuida bem. Mãe exausta não tem paciência. Mãe vazia não tem amor para dar. Então faz o movimento consciente. Todo dia. Se cobra de fazer. Porque vai contra a natureza. Mas é o certo. Lalás fechou assim: eu preciso me cuidar para que eu cuide deles. E isso é um retorno de pensamento. Não é natural, mas é necessário. Então, se você é mãe e se sente culpada toda vez que tira 1 hora para você, escuta isso. Você não está sendo egoísta, você está sendo inteligente. Lição número 8. Terapia. Não é luxo, é ferramenta de gestão da vida. Vamos falar de uma coisa que ainda tem gente que acha que é frescura. Terapia. Lalás faz terapia. E ela foi categórica. Vá fazer terapia. Todas as pessoas. Vai fazer terapia. E ela explicou o porquê de um jeito que faz total sentido. Ela falou: eu precisei buscar ajuda externa para arrumar a minha mente. Arrumar a mente, não consertar, não curar, arrumar, organizar, colocar no lugar. Porque a vida bagunça. A maternidade bagunça. O empreendedorismo bagunça. As expectativas bagunçam. E se você não para organizar, você vive no caos. E o que estava bagunçado para ela? Expectativa. Como ela se via perante ao mundo. Ela achava que tinha que dar conta de tudo. Ela achava que era responsabilidade dela resolver tudo. E aí ela descobriu que só ela tinha colocado essa expectativa em si mesma. Ninguém mais. Só ela. E ela trouxe uma frase que é genial. A gente faz terapia para saber lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Deixa eu traduzir isso.
Você não controla os outros. Você não controla se o outro vai se tratar, se o outro vai melhorar, se o outro vai parar de jogar a frustração dele em você. Você não controla isso, mas você controla como você reage, como você absorve, como você se protege. E a terapia te dá ferramentas, ferramentas para entender quem você é, ferramentas para colocar limite, ferramentas para não absorver o que não é seu. O que Lalaz falou de empatia. Ela falou que muitas vezes o empático é confundido com um poço, com um balde de frustrações dos outros. A pessoa vem, despeja tudo em você e vai embora aliviada. E você fica ali, carregando o que não é seu. E a terapia te ensina: a dor do outro não é sua, a frustração do outro não é sua. Se o outro te oferece um presente e você não aceita, o presente continua sendo dele. Isso não é falta de empatia. Isso é autopreservação. Você pode ser empática sem ser destrutiva para você mesma. E Lalas foi honesta. Ela falou que resistiu no começo. Eu não preciso. Até o dia que ela decidiu que sim, seria necessário, seria importante. E foi transformador. Ela agradeceu a terapeuta dela, Andréia, e falou: ela me faz ser uma pessoa melhor. Ela me dá as ferramentas para eu exercer quem eu sou na verdadeira essência. E olha que importante. Terapia não é para você virar outra pessoa. É para você ser mais você. É para você limpar tudo que não é seu e deixar aparecer quem você realmente é. Então, se você está em dúvida se precisa ou não, a resposta é: precisa. Todo mundo precisa. Porque todo mundo tem mente. E mente precisa de cuidado tanto quanto corpo. Você vai no médico quando dói. Você vai no dentista todo ano. Mas você acha que não precisa cuidar da mente? Lalas fechou assim: terapia veio com ferramentas para a gente exercer quem somos nós na verdadeira essência e tem sido incrível. Então para de achar que terapia é para quem está quebrado. Terapia é para quem quer viver melhor. Ponto. Lição número 9. Dor do outro não é sua. Não aceite o presente. Essa lição aqui é libertadora. Mas antes de ser libertadora, ela vai te desconfortar. Porque a gente foi ensinado o contrário a vida inteira. Lalas contou que se pudesse tomar um café com alguém e pedir um conselho, seria com Madre Teresa de Calcutá. E a pergunta que ela faria é essa: como não trazer algumas frustrações dos outros para dentro do meu coração? E ela explicou o porquê dessa pergunta. Ela falou: muitas pessoas acabam vomitando muita coisa que seria ela que tinha que tratar. Essa pessoa tem que se tratar, essa pessoa tem que buscar ajuda, essa pessoa tem que limpar coisas que ela já traz de outros momentos, de outros relacionamentos, da criação dela, e ela acaba derramando em quem está ali para ajudar. E aqui está o problema: quando você é empática, quando você é do tipo que escuta, que acolhe, que quer ajudar, você vira o destino de todo mundo que precisa despejar, e você absorve. Você pega para você. Você carrega. E aí Lalas trouxe a metáfora perfeita. Se o outro te dá um presente, você aceita. O presente é seu. Mas se o outro te oferece um presente e você não aceita, o presente é dele. Deixa eu repetir isso porque é importante. Se o outro te oferece um presente e você não aceita, o presente continua sendo dele. A frustração do outro é um presente que ele está tentando te dar. A raiva dele, a mágoa dele, o problema não resolvido dele. Ele chega e despeja em você. E você tem duas escolhas: aceitar ou não aceitar. Se você aceita, agora é seu. Você vai carregar. Você vai perder o sono. Você vai se sentir responsável. Você vai tentar resolver o que não é seu para resolver. Mas se você não aceita, você pode até ouvir, pode até acolher, mas não pega para você. Você entende que aquilo é dele. É a dor dele. É a jornada dele. E você não pode carregar a mochila de ninguém. E Lalas foi muito clara. Isso não significa falta de empatia. Significa empatia saudável. Significa você entender que a dor, que o desafio do outro é do outro, não tem a ver comigo. Ela trouxe um exemplo prático. Tem uma estratégia, uma super reunião, um super projeto para fazer. E a pessoa fica doente. Você pode fazer duas coisas. Primeira, absorver a frustração, ficar brava, ficar ansiosa, se cobrar, cobrar a pessoa. Segunda, ser empática.
Entender que ela também queria estar ali. Ela tem as frustrações dela. E isso não depende de você. Escolher a segunda opção não é ser fraca, é ser forte, é ter limite, é saber que você não pode controlar o que você não controla. E aqui vai o ponto que Lalas levantou e que é essencial. Você precisa se fortalecer. Você precisa estar forte cada dia. Entender que a dor do outro é do outro. Não tem a ver comigo. E sabe qual é a resposta que ela imaginou que Madre Teresa daria? Entenda que a dor do outro não é sua. É como se fosse assim. O outro te dá um presente. Você aceita. O presente é seu. Mas se o outro te oferece um presente, você não aceita. O presente é dele. Então, da próxima vez que alguém chegar querendo despejar problema, frustração, raiva em você, você pode ouvir. Pode acolher, mas não aceita o presente. Não pega para você, porque não é seu. E isso vai te dar uma leveza que você nem imagina. Lição número 10. Você só vê no outro o que tem dentro de você. Essa aqui é poderosa. Essa aqui muda tudo. Lalas estava falando dos filhos, e ela descreveu cada um. João Vicente ensina que sempre dá para ser diferente e melhor, que sempre dá para ser mais divertido. Joaquim ensina que energia é vida, que movimento é vida, que intensidade é vida. Pedro ensina que tem que se posicionar, que tem que fincar a bandeira, que tem que ser assim que você quer. E aí ela parou e soltou essa bomba. A gente só consegue ver no outro o que tem dentro da gente. Deixa eu repetir porque isso é profundo. Você só consegue ver no outro o que tem dentro de você. Se você consegue ver beleza no que alguém faz, é porque tem beleza dentro de você. Se você consegue ver inspiração, é porque tem inspiração dentro de você. Se você consegue ver potencial, é porque tem potencial dentro de você. Pode não estar lapidado, pode não estar do jeito que você queria, pode não estar da forma que você gostaria, mas está lá, dentro de você. E Lalas foi além. Ela falou: eles me ensinam, mas ao mesmo tempo eles me fortalecem naquilo que eu também sei que eu tenho. Então, quando você olha para o seu filho, para o seu funcionário, para o seu amigo, e você reconhece algo de incrível naquela pessoa, para e entende. Isso que você está vendo não é só sobre ela, é sobre você também. Porque se você não tivesse isso dentro de você, você não conseguiria enxergar. Você passaria batido, você não veria. E aqui vem a virada. Lalas falou: agora eu não quero que você reconheça neles o que tem em você. Eu quero que você reconheça neles o que você gostaria de ter em você. Ou seja, olha para o outro e vê o que te inspira, vê o que você admira, vê o que você queria desenvolver. E usa isso como espelho, usa isso como norte. Lalas deu um exemplo perfeito. João Vicente não desiste, ele é incansável. E ela falou: eu sou cansável. Eu descanso por um longo período. E o João não cansa. Mas percebe? Ela reconheceu nele algo que ela gostaria de ter mais. E ao reconhecer, ela já se aproxima disso. Ela já começa a desenvolver. Porque quando você vê no outro, você cria consciência. E consciência é o primeiro passo para a mudança. Então faz esse exercício. Olha para as pessoas ao seu redor. Quem te inspira? O que você vê nelas? Coragem? Disciplina? Leveza? Foco? Generosidade? Anota. E entende. Isso que você viu não apareceu do nada. Você viu porque ressoa em você. Porque tem uma semente disso dentro de você. Agora é só regar. E tem o outro lado também. Quando você só vê coisa ruim nos outros, quando você só vê defeito, quando você só critica, para. Para e se pergunta: o que isso diz sobre mim? O que está dentro de mim que eu estou projetando nos outros? Porque a gente projeta. A gente projeta o tempo todo. E a maioria das vezes a gente nem percebe. Então usa as pessoas como espelho. Usa os filhos como espelho, usa a equipe como espelho, usa o mundo como espelho e olha para dentro. Porque no fim, tudo que você vê lá fora começa aqui dentro. Lição número 11. Amadurecer. Cedo pode ser força, mas gera cobrança desproporcional. Essa lição aqui é para quem sempre foi a responsável. Para quem sempre foi a resolutiva. Para quem sempre deu conta. Lalas contou a história dela. 12 anos de idade, seleção brasileira de natação. 15 anos de idade, saiu de casa. Nunca mais voltou.
Foi morar em outra cidade para viver de esporte. E tem um detalhe importante que ela contou. A irmã dela tentou sair antes, aos 17 anos. Tentou morar numa república no Rio de Janeiro. Não conseguiu. Ficou 3 meses e voltou. Sentiu falta dos pais, da rotina, da casa. 1 ano depois, Lalás tinha 15. A irmã tinha 17. O técnico avisou que ia para os Estados Unidos. E Lalas falou para a irmã: "Eu não quero ficar aqui, vamos mudar." E a irmã disse: "Eu só mudo se for com você." Percebe? Com 15 anos, Lalás era o apoio. Era a estrutura. Era quem segurava a barra. E ela foi. Ela foi morar em outra cidade. Treinava de madrugada. Ia para a escola de manhã. Treinava de tarde. À noite estudava. Fez 2 engenharias nadando. Pagava conta. Fazia mercado. Fazia comida. Com 15 anos. E ela disse uma frase que explica tudo. Minha mãe não me deixou ir porque acreditava que eu ia amadurecer no processo. Ela me deixou ir porque ela já sabia que eu era madura. Ou seja, Lalas já era madura aos 15. Ela já era essa pessoa. Ela já resolvia. Ela já dava conta. Ela sempre foi assim. E aqui está o problema. Quando você amadurece cedo, quando você sempre deu conta, você cria uma expectativa interna. Você olha para si mesma e fala: eu sempre consegui, eu sempre resolvi, por que agora não está dando conta? E aí vem a terapia. E na terapia, Lalas descobriu que as expectativas eram dela mesma. Ela se cobrava porque antes ela conseguia, antes era ela sozinha, antes ela dava conta. Mas agora são 3 filhos, agora são 6 empresas, agora é outro nível, é outra vida, é outro contexto. E ela teve que fazer esse exercício de consciência. Tá tudo bem não dar conta. Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem que o prazo não é aquele. Tá tudo bem falar que não sei. Mas não foi fácil. Porque a cobrança interna de quem sempre deu conta é brutal, é desproporcional, é injusta. Então, se você é daquelas que sempre foi a forte, a responsável, a resolutiva, escuta isso. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você não precisa ser super heroína. Você não precisa provar nada. Você já provou. A vida inteira você já provou. Agora você pode pedir ajuda. Agora você pode dividir. Agora você pode respirar. E entende, o contexto mudou. Você aos 15 não é você agora. Você solteira não é você mãe de 3. Você funcionária não é você empresária. Você mudou. A vida mudou. Então a expectativa tem que mudar também. Lalas fechou com algo que me marcou muito. Ela falou do marido perguntando por que ela estava se trocando para trabalhar às 6:30 da manhã ao invés de ir treinar. E ela parou. Parou e pensou. E foi treinar. Porque ela fez um movimento consciente de se dar permissão. Permissão para não antecipar trabalho. Permissão para cuidar dela. Permissão para não ser sempre aqui dar conta de tudo. E se você sempre foi a forte, você precisa aprender isso. Dar permissão para você mesma não ser perfeita. Lição número 12. Seu sucesso é proporcional à sua coragem. Chegamos na última lição. E essa aqui resume tudo. Lalas foi perguntada: se você pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, qual seria? E ela não hesitou. Ela falou: o seu sucesso, ele é proporcional à sua coragem. Você precisa ter coragem para sair de onde você está. E a vida premia quem arrisca. Sem isso, você vai continuar se lamentando das mesmas coisas que você sempre se lamentou. Deixa eu destrinchar isso porque cada palavra aqui é importante. Primeiro, o seu sucesso é proporcional à sua coragem, não é proporcional ao seu talento, não é proporcional à sua inteligência, não é proporcional à sua sorte, é proporcional à sua coragem, porque tem muita gente talentosa parada, tem muita gente inteligente que não sai do lugar, tem muita gente com potencial gigante que fica reclamando da vida. Sabe por quê? Porque falta coragem, coragem de tentar, coragem de errar, coragem de ser julgada, coragem de sair da zona de conforto. Segundo, você precisa ter coragem para sair de onde você está. Esse é o ponto. Ninguém chega em lugar novo ficando no lugar velho. Ninguém cresce sem movimento. Ninguém muda sem risco. E Lalás foi clara. A vida premia quem arrisca. A vida não premia quem fica parado esperando o momento perfeito.
Porque o momento perfeito não existe. O momento perfeito é agora. É quando você decide. E ela fechou com uma verdade que dói. Sem isso, você vai continuar se lamentando das mesmas coisas que você sempre se lamentou. Quantas vezes você já reclamou da mesma coisa? Quantas vezes você já disse: "Ah, eu queria mudar, mas não dá. Ah, eu queria fazer diferente, mas é difícil. Ah, eu queria sair daqui, mas tenho medo." E aí passa 1 ano, passa 2, passa 5. E você continua reclamando da mesma coisa, porque você não teve coragem de mudar. E Lalas trouxe um ponto essencial. A coragem traz medo. A coragem traz desafios. A coragem traz pensamentos que nem sempre vão te fazer ir para frente. Mas na coragem, você vai ter sucesso proporcional. Ou seja, não é que vai ser fácil, não é que vai ser sem medo, não é que vai ser sem dúvida, mas vai valer a pena. Porque o que é pior? Tentar e errar. Ou não tentar e ficar se perguntando para sempre: e se eu tivesse tentado? Lalai saiu de casa aos 15. Lalas largou a carreira de engenheira para empreender. Lalas abriu mentoria sem saber se ia dar certo. Lalas está abrindo a 2ª turma agora. Lalas está escrevendo um livro. Lalas está construindo projeto social. Tudo isso porque ela teve coragem. Coragem de arriscar. Coragem de sair do lugar. Coragem de viver a página nova do livro. E ela não é diferente de você. Ela tem medo. Ela tem dúvida. Ela cansa. Ela se cobra. Mas ela age porque ela entendeu que ficar parada é garantia de fracasso. E arriscar é a única chance de sucesso. Então, aqui vai a última pergunta desse vídeo. O que você está esperando? Você está esperando ter mais dinheiro, mais tempo, mais preparo, mais segurança? Você nunca vai ter. Nunca vai estar pronto. Nunca vai ser o momento perfeito. Porque a vida não funciona assim. A vida funciona assim. Você decide, você arrisca, você age e você ajusta no caminho. E o seu sucesso não vai ser proporcional ao quanto você planejou. Vai ser proporcional ao quanto você teve coragem de começar. Então para de se lamentar, para de reclamar, para de esperar e começa. Porque a vida premia quem arrisca. E o seu sucesso está esperando a sua coragem. E aí estão as 12 lições que eu aprendi assistindo o podcast com Lala Cieslak. 12 lições que não são fórmula mágica. 12 lições que não vão resolver tudo da noite para o dia. Mas 12 lições que, se você aplicar, vão mudar a forma como você vive. Porque no fim, não é sobre dar conta de tudo. É sobre equalizar. Não é sobre dizer sim para todo mundo. É sobre dizer sim óbvio só para o que importa. Não é sobre não sentir medo. É sobre ter coragem mesmo com medo. E se você chegou até aqui, eu tenho uma pergunta para você. Qual dessas 12 lições mais impactou você? Qual delas você vai aplicar hoje? Deixa aqui nos comentários. Porque eu quero saber, eu quero entender o que tocou em você. E se esse vídeo fez sentido, se essas lições te ajudaram de alguma forma, compartilha. Manda para aquela amiga que está no limite. Manda para aquela mãe que está se sentindo culpada. Manda para aquela empreendedora que está pensando em desistir. Porque essas lições não são só para mim. São para todas nós. E antes de você ir, deixa eu te falar uma última coisa. A Lalas vai abrir a 2ª turma da mentoria dela agora em março. É online, com encontro presencial. E se você é mulher, se você é mãe, se você é empreendedora, se você está buscando essa transformação, entra na lista de espera. O link está na descrição. E se você quer conhecer o Instituto Neymar, se você quer apoiar projetos sociais de verdade, também tem o link lá. Porque tudo que a gente constrói só faz sentido se a gente ajuda quem vem atrás. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada por estar junto nessa jornada. E lembra, o seu sucesso é proporcional à sua coragem. Então vai, arrisca, vive. Até o próximo vídeo.